Graças a paz, irmãos. Estamos iniciando nosso culto, nosso momento de busca de Deus, de louvor, de adoração, de palavra. Então, vamos nos preparar, criar o nosso ambiente de culto. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Amém? Gostaria muito que você convidasse alguém já para podermos estar juntos. Faz uns seus convites. Tenho certeza que vai ser um tempo bom para nós. Vamos fazer os nossos convites, convidar alguns irmãos, alguns amigos. Amém, queridos? Tenho certeza que vai ser um tempo bom para nós, um tempo de busca de Deus, um tempo de palavra, um tempo de culto. E eu gostaria de convidar você a separar esse momento de uma forma especial. É um culto, é o nosso tempo com Deus. Então, separe tudo, pegue sua Bíblia, deixe tudo perto de você para você não sair, não perder nenhum momento desse culto. Tenho certeza que Deus tem algo para nós. Nós também temos algo para dar a Deus, nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão. Então vamos nos preparar para esse momento. Vamos pedir as bênçãos de Deus. Quero que você faça alguns convites, como eu também vou fazer alguns convites agora. E juntos nós vamos buscar o nosso Deus e semear também a palavra de Deus. Então aproveite esse minuto que eu vou dar para você e faça alguns convites. Pense em alguém que você faz tempo que você não fala, faz tempo que você não vê, e envie um convite para ela participar desse momento de adoração, para esse momento de gratidão a Deus, para esse momento de culto ao nosso Deus, a esse Deus que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem provido sobre as nossas vidas todos os cuidados, todas as nossas necessidades. Temos sido guardados pelo Senhor, o Senhor tem colocado o pão nas nossas mesas. Somos muito agradecidos a Deus. Quero que você faça esse convite e anuncie isso. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênção para todos nós. Vamos fazer alguns convites?
Fiz aqui meus convites, convidei muitas pessoas, convidei grupos, convidei parentes, convidei amigos. E agora nós vamos iniciar o nosso culto, nosso tempo com Deus. Antes, porém, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça onde você está, na sua casa, e nos acompanhasse nesse momento de oração. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, te exaltamos acima de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, a ti servimos, te amamos, desejamos estar sempre perto do Senhor, porque quanto mais próximo de ti nós estivermos, mais claramente vamos ouvir a sua voz, entender os teus ensinos, compreender as tuas verdades e vivermos para te agradar. Peço as tuas bênçãos sobre mim, sobre os meus irmãos, sobre a minha família, sobre todos que estiverem participando conosco deste momento de culto, para que em tudo que acontecer nesse momento seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, que teu Santo Espírito nos oriente e fale conosco profundamente na área, naquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sabendo que tu és um Deus que conhece e sabe todas as coisas. Por isso, Senhor, clamamos a ti as tuas misericórdias e a tua graça sobre cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos em nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Senhor, amados. Vamos louvar o nosso Deus. Aleluia.
Aleluia, Jesus.
podermos oferecer a Ti o nosso culto, podermos oferecer a Ti, Senhor, a nossa adoração, Pai. Toma nossas vidas nas Suas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, paz. Mais uma vez, quizá você chegou agora, entrou agora. Nós estamos aqui no nosso momento de adoração, nosso momento de culto a Deus. E como é bom nós podemos oferecer a Ele a nossa adoração, nosso louvor. Nós estamos aí quase, com a iminência de podermos voltar a ter os nossos momentos de culto, a ter os nossos momentos de adoração na nossa igreja. Claro, em vista desse momento ainda com muitas restrições, com muitos cuidados, mas pode ser que essa semana ainda, nós tenhamos algumas notícias. E com certeza os cultos serão na igreja, mas serão com cuidados especiais, onde todos nós, os que estiverem participando ou puderem participar, terão que estar devidamente afastados. Nós teremos as condições pedidas pelas autoridades da nossa cidade, daqui de Santos. Algumas cidades aqui da nossa região já estão vivendo esses momentos de culto, Praia Grande, Guarujá, São Vicente. Mas Santos, a partir, provavelmente, se der tudo certo, se as autoridades da nossa cidade assim acharem por bem, nós estaremos também voltando à nossa igreja, mas como eu disse, com todos esses cuidados. Máscaras, pessoas acima de 60 anos não poderão participar dos cultos, como também as crianças não poderão, pessoas com comorbidades também não poderão participar, álcool gel, todo mundo assim na entrada, com termômetro, medindo, verificando a temperatura de todos. Mas vamos orar, irmãos, para que esse tempo possa ser um tempo que seja culto, para que nós possamos estar juntos novamente, mas principalmente que Deus possa, em nome de Jesus, dar uma direção para as pessoas, os pesquisadores, eles possam em breve descobrir um medicamento que possa sanar de uma vez por todas esse mal que tem afligido não somente a nossa nação, mas sim várias nações e outras nações com dificuldades ainda maiores que a nossa. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos guardado, nos livrado, tem nos protegido, e alguns irmãos também que têm acometido desses males também têm alcançado no Senhor a graça de serem curados, restabelecidos, alguns outros. O Senhor quis que eles estivessem, mas o que importa é que nós que aqui estamos, irmãos, vivamos de uma forma que possamos estar sempre tomando cuidados, vigiando, sempre atentos. Então esses são os anúncios assim da nossa igreja daqui de Santos, da nossa região aqui, com relação ao retorno das atividades da abertura das cidades de Santos, com relação a essa primeira etapa. E vamos pedir a Deus que o Senhor esteja em todas as coisas. Nós temos orado todos os dias, na verdade temos entrado numa campanha de oração e de jejum, pela nossa nação, pela igreja, por todos nós, pela nossa casa, pela nossa família. Enquanto isso, nós estamos aqui. Ontem tivemos à noite um culto maravilhoso com o pastor Natalino, um momento de adoração, um momento de reflexão, de palavra, e foi muito edificante para nós. Espero que você pôde participar, espero que essa palavra tenha alcançado você. Se você não pôde, então quem sabe você pode procurar lá nas redes, na mídia, e você vai encontrar e vai poder também usufruir um pouco dessas verdades que são tão importantes para nossas vidas, são tão necessárias para o nosso dia a dia. Essa verdade de Deus que nos orienta, que nos dá direção e norte. E é justamente agora que eu queria compartilhar com vocês desse momento de palavra, esse momento de verdade. Podemos oferecer a Deus o nosso louvor, falamos que nós o amamos, falamos para Ele que a nossa casa é dele, a casa é dele, que Ele pode fazer o que Ele quiser,
que Ele pode fazer as mudanças que Ele quiser. Me lembro que há muitos anos atrás, provavelmente no ano de 90, se não me falha a memória, no ano de 97, o próprio pastor Natalino, que esteve conosco ontem, ele trouxe uma palavra, e nessa palavra ele falava sobre essa questão de permitir Deus entrar na nossa casa, permitir Deus entrar na nossa casa espiritual. Me lembro como hoje que aquela palavra foi muito marcante para a minha vida, foi muito importante, porque eu e a Miriam vivemos um momento bem complicado, um tempo de muito grandes batalhas e desafios, e aquela palavra foi maravilhosa para nós. E eu lembro que na ministração ele falava algo que quando nós permitimos o Senhor entrar na nossa casa, nós devemos permitir que Ele entre e possa entrar em todos os ambientes. Às vezes nós permitimos que Deus entre somente em alguns ambientes. Nós permitimos que o Senhor entre na sala, porque a sala está bem arrumada. Nós permitimos que o Senhor entre em algum lugar que nós... Não, até aqui o Senhor pode entrar. Até aqui o Senhor pode ver, está tudo arrumadinho. Mas muitas vezes não deixamos o Senhor entrar em outros ambientes das nossas casas. E como é importante Deus entrar, como é importante nós falarmos para Deus que a nossa casa espiritual é dele e que Ele pode fazer o que Ele quiser. Caramba, como é importante isso, irmãos. Como é importante permitir que Deus trabalhe nas nossas vidas e faça as mudanças que Ele quer fazer, não que nós queremos fazer, ou que nós permitimos Ele fazer. Como é importante isso, que nós permitimos dele entrar em todos os ambientes, em todos os departamentos das nossas vidas, e Ele fazer as alterações e ajustar a nossa casa espiritual, a nossa vida, com aquilo que Ele quer para nós. Isso é importante demais. E esse momento de palavra é o momento onde Deus ajusta as coisas para nós, onde Ele vai falar para nós o que nós precisamos ajustar na nossa vida, né? Essa revelação que Deus dá, não dá para todos, que Ele dá para os seus, que Ele dá para aqueles que andam junto com Ele, para aqueles que amam Ele, para aqueles que querem Ele, querem ouvir Ele. É interessante, hoje mesmo eu estava falando com a Miriam, e teve um pastor, que numa pregação, pastor Antônio Hermílio, é isso mesmo, né, Miriam? Antônio Hermílio, pastor, um grande pastor da nossa nação, pastor lá do Sul, e eu não ouvi ele pregando, mas vou até ouvi-lo, e ele estava falando justamente assim, ouvir Deus, com relação assim, ouvir Deus, ou ouvir o que eu quero ouvir. E ele trazia um título que eu acho interessante o título. É justamente quando nós permitimos que Deus entre em todos os ambientes da nossa casa, é quando nós damos ouvidos ao Senhor. Mas quando a gente só ouvimos o que nós queremos, a gente só limita a ação de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero compartilhar com vocês algo de Deus, algo que Deus colocou no meu coração, que Deus colocou para trazer, para transmitir essas verdades que também foram verdades para mim, que são verdades para mim, que são importantes para mim, e que eu, como você, como nós, precisamos sempre estar atentos para que nós possamos, na realidade, colocarmos todas as nossas forças na direção certa. Na realidade, quando essa palavra veio ao meu coração para ministrar para vocês, irmãos, a palavra única, uma palavra que veio foi combater, combater, né? E na verdade, todos nós vivemos tempos de guerra, né? Nós vivemos uma luta todos os dias. Geralmente nós falamos assim, cara, nós estamos matando um leão cada dia, né? Todos os dias é dia de batalhas, é dias de lutas. Quantas vezes nós estamos combatendo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 8. Porque quando se fala em combater, nós podemos pegar vários textos da palavra de Deus. Podemos ir lá no Velho Testamento, se não vai faltar batalhas, né? Podemos até também olhar para o Novo Testamento e ver as grandes lutas que os nossos irmãos tiveram no passado. Mas eu compartilho com vocês que quando fala combater um combate, logo me vem à mente Timóteo,
e a instrução que o seu pai na fé, o apóstolo Paulo, dá a ele nessa carta que lhe é enviada. E eu gostaria de ler com vocês 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Combati o bom combate. E o apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém? Eu gostaria de reler esse texto mais uma vez. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Senhor, eu quero te pedir que nessa tarde, início de noite, nós possamos ser abençoados com a tua palavra, e que essa palavra venha com o entendimento do Espírito, o entendimento do Senhor para todos nós, todos quantos estivermos aqui ouvindo essa palavra. Que essa palavra ela possa trazer um entendimento, uma verdade para as nossas vidas pessoais, porque muito fácil é nós olharmos para a vida do outro e aplicarmos a palavra que ouvimos do Senhor. Mas eu sei que quando o Senhor fala, o Espírito fala àquele a quem ouve. Então eu quero te pedir, Senhor, que nesse dia, nesse culto, a tua palavra venha a ser revelada a todos os que estejam ouvindo, tanto a mim como meus irmãos em Cristo e todos esses que, quem sabe, por um momento abriram esse culto e estão vendo em suas casas. Que o teu Santo Espírito traga essa revelação que o Senhor não dá a todos, mas dá àqueles que o Senhor ama. Pai querido, te peço as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu ouvi uma frase de um pastor e ele dizia naquela frase, ele falava o seguinte: não devemos buscar o juízo, mas sim buscar a justiça. Foi impactante aquela frase para mim, naquele momento foi muito impactante, trouxe uma grande verdade para mim. E eu tenho certeza que essa frase também pode impactar a sua vida. Na realidade, ele falou algo muito verdadeiro e tão atual, né? A nós não pertence o juízo. A quem pertence o juízo é Deus. Deus é juiz. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12 que irai-vos, mas não pequeis, a mim pertence esse juízo, esse julgamento, essa justiça, essa ação da verdade como um ato de juízo. A nós, para mim e para você, o que o Senhor nos orienta é que nós devemos buscar a justiça de Deus, as verdades de Deus. Mas não é verdade, irmãos, que muitas vezes nós queremos tomar o juízo nas mãos, queremos tomar aquela afronta, o combate e aplicarmos o juízo de Deus, ou então até mesmo desejarmos o juízo. Desejarmos o juízo no sentido prático até. Nós às vezes aplicamos esse juízo. O juízo pertence a Deus, não pertence a mim. A mim pertence a prática da verdade. A mim pertence a busca da verdade. E essa verdade ela está muito aplicada ao amor de Deus. O juízo pertence a Deus que julga a todos com verdade. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E Ele nos julga. Ele julgará todos os homens. Mas esse texto, essa frase, ela me impactou porque nós vivemos esse juízo.
E esse juízo faz com que nós lutemos, nós briguemos às vezes até, porque nós queremos ver o juízo de Deus, nós queremos tomar o juízo de Deus nas mãos e lutamos muitas vezes por causa disso. Não entendemos que esse juízo pertence a Deus, que para nós devemos guardar a verdade, a justiça de Deus no sentido das suas palavras, no sentido daquilo que Deus quer que você faça, que nós vivamos. Deus olha para mim e Ele quer ver em mim a sua justiça. Ele fala assim: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus quer ver a prática da justiça, das verdades, dos mandamentos dele na minha vida. O juízo deixa para Deus. Deus é que julga, Deus é que faz todas essas coisas. E acabamos entrando em combate porque tomamos esse juízo. Entramos em combates que realmente não deveríamos estar lutando, que nós não deveríamos estar travando. E esses combates, por causa do juízo que não nos pertence, que pertence a Deus, acaba roubando, acaba tirando, acaba arrancando das nossas vidas, de dentro de nós, algumas coisas que são importantes. Acaba por causa de juízo, por causa desse juízo, do qual nós não deveríamos estar lutando, nós acabamos perdendo os focos das nossas vidas. Nós acabamos perdendo o tempo, nós acabamos perdendo as forças, nós acabamos envolvendo sentimentos que não deveríamos estar sentindo, porque estamos travando uma batalha, travando uma luta que não era para nós travarmos. Estamos combatendo coisas que não éramos para estar combatendo. Éramos para nós estar buscando, esperando nessa justiça, nessa verdade de Deus, nessa palavra de Deus. E quando nós aplicamos então a lutar um combate que não éramos para combater, perdemos tempo, perdemos foco, perdemos forças. E não é isso que acontece na vida de muitas pessoas? Lutam com pessoas e acabam perdendo, gerando sentimentos que não era para ter gerado. Acaba perdendo um tempo tão precioso que poderíamos estar aplicando em coisas que realmente são importantes, deveriam estar sendo aplicadas. Nós acabamos perdendo as nossas forças, desanimamos, as pessoas desanimam por causa de outras pessoas, porque estão lutando com outras pessoas ou às vezes lutando contra coisas, contra circunstâncias. Perdemos as forças porque estamos lutando com as nossas forças contra as circunstâncias. Estamos remando num barco no meio de uma tempestade e nós não vamos conseguir vencer a tempestade. Nós vamos ficar remando e vamos chegar a um tempo que vamos falar como foi ministrado ontem sobre as nossas vidas, pastor Natalino, quando ele fala assim, e chegamos para Deus e falamos assim: Senhor, não te importa que pereçamos, não te importa que nos desgastemos, não te importa que nós percamos nossas forças, sejamos desesperados. Quando nós deveríamos estar muito mais focados nas coisas dos céus, nas coisas de Deus, quando essas lutas, esses combates que só tomam da nossa força, só nos deixam frustrados. Quantas pessoas estão frustradas, desanimadas, sem forças alguma, sem ânimo nenhum. Eu posso falar para você com muita certeza que se nós estivéssemos lutando o bom combate, nós não estaríamos tão fracos, nós não estaríamos tão abatidos, nós não estaríamos tão frustrados, porque saberíamos o que estava acontecendo. Foi isso que aconteceu com tantos outros, com grandes homens da fé, com grandes homens que inspiram a nossa fé, como por exemplo Elias, que se esconde de uma mulher, pede a morte, porque estava lutando com suas forças. E quando o Senhor chega assim: cara, você perdeu tempo, volta lá, tem mais gente lá, nem todos se dobraram. Então, às vezes nós nos frustramos porque combatemos, irmãos,
coisas que nós não deveríamos combater. Olhamos para pessoas e coisas que nós não deveríamos estar olhando. Olhamos para as tempestades, olhamos para os grandes montes, olhamos para os grandes mares, olhamos para os grandes abismos, olhamos para os grandes inimigos, os gigantes, olhamos para tantas coisas e tentamos lutar com uma força que nós não vamos conseguir. Vamos cair, vamos enfraquecer. Mas você já parou para ver e para olhar para a história? Você já olhou para o passado? Você já viu alguém que lutou o combate da fé, o combate de Deus, o bom combate e ficou frustrado? Você já viu alguém lutando um bom combate e desanimado? Não. Porque quando nós lutamos aquele bom combate, o combate que realmente Deus quer que nós combatamos, nós vencemos, nós passamos pelo meio das fornalhas, nós encaramos o leão na cova dos leões, nós vamos ver o mar se acalmando, as tempestades, as dificuldades, as perseguições. Então nesse contexto, né, nós às vezes nos enquadramos, estamos combatendo, lutando. A gente fala que o nosso trabalho é uma luta, mas muitas vezes associamos ao nosso dia a dia às nossas grandes batalhas. Eu anotei aqui Salmo 127, verso 1 e 2. Salmo 127, o salmista fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele os dá enquanto dorme. O salmista aqui, ele não está falando de que não há necessidade de vigiar, que não há necessidade de se construir. Ele não está falando que não há necessidade de trabalhar arduamente e saborear daquilo que conquistou com muito esforço. Ele não está falando disso. Ele está falando, sim, de que tudo isso será em vão se o nosso relacionamento, se a nossa intimidade com Deus não estiver em primeiro lugar. Se a nossa comunhão com o Pai, com o Senhor, não estiver em primeiro lugar. Porque é Deus que nos dá todas as coisas. Porque o pão que cai sobre as nossas mesas, que é colocado sobre as nossas mesas, é o próprio Deus que nos coloca. E nós oramos, quantas vezes oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós clamamos pelo pão que é Deus mesmo que dá. A vida que é Deus mesmo que dá. Então, na realidade, não é a questão de uma luta, que isso é natural, irmãos. Nós vivemos esse momento, nós estamos trabalhando, nós temos que trabalhar. O homem vai ter que plantar, vai ter que semear, vai ter que cuidar da terra, vai ter que cuidar da planta e colher do fruto. Sim, isso é natural, isso é comum. Nós vamos ter que trabalhar arduamente. Mas se nosso relacionamento, se haver o verdadeiro combate, o combate que é realmente importante, não estiver sendo travado, todos esse aparato de buscas, de labutas, será em vão. Em vão fazer tudo isso, se lutar tanto aqui, contra pessoas, contra coisas, contra situações, contra circunstâncias, se o Senhor não estiver no centro do nosso coração. Porque diz a palavra que aos seus amados Ele dá enquanto dormimos. Enquanto você dorme, Deus cuida de você. Enquanto eu durmo, Deus cuida de mim. Mas desde que eu esteja lutando esse combate. Diante disso, irmãos, o que estamos combatendo? Diante dessa circunstância, diante de tudo que foi falado, aonde estamos enfrentando os nossos combates? Que combates são esses? Irmãos, eu conheço pessoas que estão lutando ainda na terra.
Estão lutando pessoas que estão lutando com coisas naturais, lutando com coisas terrenas, e esquecendo do mais importante. E é interessante que o apóstolo Paulo, no texto inicial que nós lemos, lá de 2 Timóteo 4, 6 e 8, capítulo 4, versos 6 e 8, nós, diante desse contexto, é importante salientarmos que esse combate não tem a ver com coisas naturais, não tem a ver com coisas cotidianas do nosso dia a dia, não tem a ver com a nossa vida comum, e sim com as coisas espirituais, com as coisas que são divinas, que são do Espírito. E aí às vezes nós confundimos e estamos gastando uma intensidade, uma força tão grande para lutar com coisas que são terrenas. E aí o apóstolo Paulo enfatiza isso lá em Efésios capítulo 6, verso 12. E ele fala assim: porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta não é então terrena, mas quantas pessoas eu estou vendo que está lutando aqui na terra? Como eu tenho visto pessoas lutando num sentido horizontal. Nossa luta é com coisas que não se veem, é com coisas que não se percebem, coisas são principados e potestades. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas existem pessoas cristãos, irmãos e irmãs que estão, e quem sabe você, querido, que está nos ouvindo, que está lutando de uma forma natural, quando tudo se discerne espiritualmente. Porque todas as coisas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo não está então falando aqui do nosso suor de cada dia. Sabe, do suor que nós vamos ter que gastar no nosso dia a dia, encarar o patrão, que às vezes é chato, encarar o companheiro de serviço, que às vezes é uma pessoa gananciosa, um traidor, é uma pessoa que ofende. Não tem a ver com a vida terrena, de familiar, das nossas lutas e batalhas de relacionamentos. Tem a ver com as coisas espirituais de Deus. E quando eu entendo isso, nós percebemos que muitas coisas podem ser mudadas. Em seus últimos momentos de vida, o apóstolo Paulo, que agora está lá preso, prestes a ser decapitado, prestes a dar a sua vida, ele nos dá uma importante lição, algumas importantes lições. Um homem que estava aguardando a morte chegar, e isso me inspira, esse tipo de fé me inspira. Um homem que, diante dos seus algozes, não se preocupa com as coisas terrenas. Embora, claro, como uma pessoa natural, com certeza, tinha sim lá suas tensões. Mas existia um combate que ele estava combatendo que não tinha a ver com coisas de terra, não tinha a ver com coisas terrenas e naturais. Tinha a ver com fé. Isso me inspira. Me inspira a fé desses homens. Me inspira a atitude, a posição desses homens. Que diante de desafios, os seus sentimentos, os sentimentos que dominavam a sua vida eram totalmente diferentes. Eu vejo pessoas que estão com os seus sentimentos totalmente abalados, estão com o nervo à flor da pele, estão tão tensas, os sentimentos que estão sendo nutridos são tão ruins, são tão maus, são tão prejudiciais à saúde. A saúde está sendo corroída por causa de sentimentos. A alma está sofrendo de um mal que não leva à vida, que leva à morte. Diante desse panorama do apóstolo Paulo, a gente percebe que as emoções, os sentimentos
que estavam dominando o apóstolo Paulo eram totalmente diferentes daqueles que muitas vezes dominam um homem diante de circunstâncias tão adversas. No capítulo 2, no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, o próprio apóstolo Paulo ele fala assim: tende em vós mesmos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os sentimentos que nos movem, sentimentos que vão fazer com que os nossos atos, as nossas ações possam tanto brilhar para a glória de Deus ou possam ser ofuscadas pela nossa carnalidade, pela nossa maneira carnal de viver e não espiritual. O apóstolo Paulo ele chega no texto do verso número 6, ele fala assim, que a minha vida, olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O apóstolo Paulo diz que, quanto a ele estava sendo oferecido como uma libação. E o que é uma libação? A libação é quando é um sacrifício líquido, é quando é derramado algo perante o Senhor, é derramado o vinho perante Deus sobre a arca e aquele cheiro sobe ao Senhor, é agradável ao Senhor. Ele está falando assim, a minha vida é uma oferta oferecida a Deus. Eu tenho prazer nisso. Eu não estou fazendo algo constrangido, eu não estou sofrendo para isso. Eu estou oferecendo voluntariamente. Eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em oferecer minha vida a Deus. Eu tenho prazer em dar a minha vida a Deus. Eu vou envolver a minha vida com sentimentos que vão ser agradáveis a Deus. Eu quero oferecer os meus sentimentos ao Senhor, e tem que ser agradáveis, não é raiva, não é ódio, não é frustração, não é decepção, não é rancor, não é mágoa. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que estava sendo oferecido era prazer, eu tenho uma alegria, eu estou satisfeito, eu estou feliz, eu ofereço voluntariamente a minha vida a Deus. Irmãos, não foi isso mesmo que o próprio Cristo fez por nós, sendo Ele rejeitado, sendo Ele martirizado, mas mesmo assim, os sentimentos que envolviam Cristo eram sentimentos de puro amor. Amor a Deus, amor a mim, amor a você, amor à humanidade, amor ao homem. Sentimentos que envolveram Cristo não foram sentimentos de decepção, de mágoas, de frustrações, de rancor. Não foram. Foram sentimentos que foram aceitos e recebidos por Deus. Foram sentimentos que foram agradáveis a Deus. Qual, então, o primeiro ponto que eu queria tirar, uma lição para nós? Quais os sentimentos diante dos nossos combates, para nós podermos discernir quais são os combates que estamos enfrentando? Quais são os combates que estamos enfrentando? Porque o bom combate, ele traz prazer. Mas um combate terreno, um combate onde as coisas não são vistas de uma forma espiritual, trazem frustrações, raivas, rancores, mágoas, decepções, desânimos. Quais são os sentimentos, então, que estão saindo da minha vida e estão subindo a Deus? Quais são os sentimentos que estão sendo gerados aqui dentro de mim, que Deus está vendo, dentro de você, que Deus está olhando e te conhece mais do que você mesmo possa conhecer? Ele sabe tudo a seu respeito e tudo a meu respeito. Quais são esses sentimentos que estão surgindo dentro de você? Quais são esses sentimentos que estão surgindo e estão sendo alimentados dentro de mim? Sabe, queridos, eu quero
nesse momento, falar para você que nossas lutas nós temos que observar e ver quais são os combates que realmente valem a pena ser enfrentados. Se os combates que você está enfrentando estão trazendo dores, estão lhe trazendo decepções, frustrações, Deus não frustra ninguém. Os combates com o Senhor nunca trazem, nunca geram decepções, nunca geram frustrações, nunca geram amargura, rancores. Os combates que estão travados, um bom combate do Senhor, vão sempre gerar sentimentos que são agradáveis a Deus. Que vão gerar sentimentos dentro de você que vão fazer com que Deus receba da sua vida essas ofertas de libação. Outro ponto, outra lição, outra coisa que eu queria compartilhar é como estou combatendo esses combates. Como estou combatendo o combate? Como combati o combate? Como eu estou combatendo? Estou combatendo com as minhas próprias forças? Estou combatendo com o meu próprio entendimento? Com a minha maneira de ver as coisas? É da minha forma, é da forma que eu vejo. Os combates que eu estou combatendo é da maneira que eu enxergo. Quais armas eu estou usando? Bom, o apóstolo Paulo também nos responde e nos ensina que o bom combate do qual ele combateu, esse bom combate, do qual ele acabou a carreira, ele fala que ele combateu com a fé. E ele fala no final do versículo 7, ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque durante todo o combate, a fé estava presente na minha vida. Sabe, irmãos, olha, eu vejo também muitas pessoas, e eu não saio desse meio dessas pessoas, me incluo também, que muitas vezes nós fazemos isso. Nós às vezes lutamos um combate onde a fé não é a arma, não é aquilo que nós estamos usando para combater. A fé no sentido amplo da palavra, a fé no sentido da minha crença, a fé no sentido das verdades, dos mandamentos, das orientações, como Deus quer que eu faça, como Ele quer que eu haja, como Ele quer que eu fale, como que Ele quer que eu sinta, para onde eu estou fazendo, para que tudo isso. Combater esse combate não se vence se não for através da fé. Bom, nós falamos que não é um combate natural. Queridos, esquece as coisas terrenas. Eu não estou falando de coisas terrenas. O nosso dia a dia, nosso dia, eles vão ter os seus males. Basta cada dia os seus males. Nós não devemos ficar ansiosos, mas a gente tem que buscar o reino dos céus, diz a palavra, e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. As vitórias na nossa vida comum, na nossa vida terrena, na nossa vida que nós vamos estar trabalhando arduamente, vamos comer o pão daquilo que nós estamos trabalhando, sim. E Deus, no nosso bom combate, nas questões espirituais, nas nossas questões divinas, é que vai refazer com que nessa área terrena nós sejamos vitoriosos. Com certeza. E o apóstolo Paulo fala que ele combateu o bom combate com fé. Porque sem fé, irmãos, se a fé não estiver presente, é impossível agradar a Deus. Se no nosso dia, no nosso combate, nessa nossa luta, nesse nosso embate, não tiver a fé não estiver envolvida, é impossível, não vamos nos agradar a Deus. Não vai ter aceitação de oferta de Deus a Deus. Essa oferta de libação não vai ser oferta de libação, Deus recusa. Mas diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim: olha, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. A nossa vida, ela tem que ser vivida em fé, na base da fé, nas questões espirituais da fé. E nós não podemos falar e tratar das coisas de Deus, tratar da nossa fé e só olharmos para a fé com relação ao nosso dia a dia, ao pão nosso de cada dia, às nossas lutas terrenas. Então, o apóstolo Paulo, com certeza, está falando de uma fé que sobressai as coisas naturais, que sobressai as coisas
da carne, que elas estão num outro âmbito. Existem pessoas que estão vivendo na terra e creem em Jesus, conhecem Jesus, mas vivem na terra. Eu quero convidar você a sair da terra e viver nas regiões celestiais e combater nessas áreas. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo de número 3, verso de número 17. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmão, nossa vida, ela é totalmente vivida em fé, pela fé. Podem pensar, você pode pensar e olhar e falar de avaliar ou analisar e falar que isso é uma beatice, é um extremismo. Não é extremismo, não é beatice. Se for para ser beato, vivendo para Cristo e colocar e ver dessa forma espiritual, de fé vivida diariamente, constantemente, 24 horas, irmãos, então eu prefiro ser beato. Eu até quero ser beato, porque eu sei que a fé jamais será lançada fora pelo Senhor. Sendo ela genuína em Deus, não é. Não é um exagero. A fé tem que ser vivida. O apóstolo Tiago diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. No combate, é na provação. Não é assim que nós estamos combatendo, não é nessa área da nossa vida que nós devemos viver esses combates. E a nossa fé não está sendo provada todos os dias, você não está combatendo todos os dias, irmãos. Agora, aquele que persevera na fé e confirma a fé que tem, vai ter nele a esperança, a perseverança vai ser produzida. E para encerrar essa parte, eu quero ler o versículo de números 16 do capítulo 6 de Efésios. Porque a palavra de Deus lá diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que é um contexto maior de combate do que esse, onde a fé, junto com todos os outros aparatos da armadura, ela traz essa proteção, é usada nesse combate. Que combate que o apóstolo Paulo fala? Aquele combate do versículo de número 12. Do versículo de número 12. Esse combate que não é contra carne nem sangue. Esse combate que é contra principados e potestades. Contra dominadores deste mundo. Agora, o grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós não olhamos dessa forma. E nós associamos os combates ao nosso dia a dia. Nós não olhamos de uma forma espiritual. Nós não olhamos de uma forma onde há uma luta sendo travada para impedir você de se aproximar de Deus. Nós olhamos que há uma luta sendo travada para impedir que você tenha uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida onde você possa ter todas as coisas. Nós estamos associando esse combate, bom combate, que não tem a ver com as coisas da terra, com as coisas espirituais. As coisas espirituais. E para encerrar, a palavra de Deus diz assim: nesse terceira lição, nesse terceiro ponto que eu gostaria de extrair na vida do apóstolo Paulo, nesse texto de 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 8. Para quem estou combatendo? Enfatizando o que acabei de falar. Nossas lutas, irmãos, não estão na área do mundo aqui, físico. Nossas lutas estão numa área espiritual. E nós combatemos para o bem. Todas as pessoas que lutam, todos os que lutam, o fazem por uma causa.
Todas as pessoas que enfrentam um combate, eles estão enfrentando esse combate, essa luta por uma causa ou por um propósito. Há até quem possa lutar por pura ganância. E aí nós vemos os mercenários que lutam e enfrentam as guerras alheias porque querem ser pagos pelas suas guerras, que o fazem para os seus próprios interesses. O apóstolo Paulo aponta aqui por quem ele está lutando. Ele aponta aqui por quem é a causa e o propósito da luta dele. Isso traz um questionamento. E esses dias foi por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Por quem nós estamos combatendo? Quais são os nossos combates? Por quem estamos lutando? O apóstolo Paulo, ele fala assim, no verso de número 8, ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele aponta então que esse combate do qual ele estava lutando era por uma causa, era por causa do Senhor, aquele reto juiz, o Senhor dos senhores, os deuses dos deuses. Esse é o combate que nós devemos combater. Um bom combate. Pois posso pensar então que existem maus combates. Tem o bom combate e o mau combate. O bom combate é o combate que eu travo e luto por uma causa e por um propósito maior. Podemos ser convocados para uma luta para defender a nossa nação. Eu me alistei, servi, fui preparado para defender o Brasil em uma guerra, se fosse necessário. Nós somos preparados, somos treinados para combater uma batalha da qual aquele que nos alistou pode nos chamar. E nos chama. Aliás, ele já nos alistou e já nos chamou para uma batalha. A nossa batalha não é uma batalha, nós não lutamos para nós mesmos. Nós não lutamos para o nosso engrandecimento. Nossa batalha, nesse contexto de um bom combate, de uma boa luta, é para uma causa e um propósito maior, para a glória daquele que nos alistou. Deus nos chamou para um combate. E a palavra dele diz que esse combate do qual ele nos chamou, ele realmente está envolto em questões espirituais. Ele está envolto em questões que tem a ver com a fé, e uma fé em Deus que faz com que nós possamos servir Ele de uma forma agradável, onde a nossa vida seja oferecida a Ele e Ele receber essa oferta. Eu, conversando ontem com meu filho, com o Gabriel, eu falei assim: filho, o Pai se inspira na vida daqueles que se entregaram totalmente a Deus, a ponto de oferecerem as suas próprias vidas ao Senhor, as suas próprias vidas físicas, a ponto de perdê-las pela causa do Senhor. E nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo, que por causa do desejo intenso e imenso de não somente servir a Deus, mas também de servir as pessoas, entregou totalmente a sua vida em uma batalha em que seria travada e ela seria boa, e haveria uma recompensa. Apóstolo Paulo, falando a Timóteo, na sua primeira carta, no versículo de número 6, capítulo de número 6, versículo de número 12, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual
também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Esse combate, irmãos, que eu quero falar com vocês, é um combate que não tem a ver com coisas físicas e terrenas, mas tem a ver com coisas espirituais e eternas. Fico pensando quão é ao Senhor agradável, e entendo então o texto dos Salmos, quando diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Como é precioso a morte, como é preciosa a perda. Não, se você entender e viver de uma forma física e natural, para você a morte é o fim. Mas se você vive de uma forma espiritual e eterna, você vai entender que a morte para você é o início de uma vida eterna com Deus. Preciosa é a morte dos seus santos ao Senhor, porque eu penso que como Deus ele se agradará de um dos seus santos viver e combater em seu nome para a sua glória, ter a sua vida totalmente entregue, independente com todas as suas adversidades naturais, com todas as suas dificuldades naturais, porque o apóstolo Paulo também teve que comer, beber e trabalhar. Ele fazia tendas, teve a sua vida comum, e todos aqueles que serviram, e todos hoje também têm a sua vida comum, mas tem um combate. E eu não posso me esquecer desse combate. E eu não posso me omitir desse combate. E você não pode fugir desse combate. Porque quem foge ao combate é o desertor. E quem deserta não é bom soldado. Muito pelo contrário. Agora eu penso que um bom soldado que dá a sua vida, como é precioso ao Senhor a morte dele. Glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, viver dessa forma, separando a nossa vida comum, onde todos os dias têm os seus próprios males, das coisas que são espirituais, das coisas que Deus está realmente olhando. Na realidade, Deus olha para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual, e dentro dessa vida espiritual, Ele libera coisas para nossas vidas terrenas. Foi isso que o Senhor Jesus disse lá no início. Olha, buscar em primeiro lugar o meu reino, que é espiritual, e a minha justiça, que é espiritual, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou dar roupa, eu vou dar pão, eu vou dar alimento, eu vou dar sustento, eu vou dar provisão, eu vou dar segurança, eu vou guardar vocês, eu vou prover vocês, eu vou proteger vocês. Ele fala que dá ordem aos seus anjos para todos os céus. Ele coloca os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Ele guarda a gente no nosso dia a dia natural. Ele vai nos ajudar a vencer. Vai ter pão na nossa mesa amanhã, em nome de Jesus. Ele é provedor, Ele é protetor. Ele vai guardar, Ele cura ainda, Ele salva, Ele restaura. Ele vai fazer milagres, Ele é um Deus de milagres. Ele vai fazer milagres para provar para nós que Ele, para mostrar um sinal que Ele é soberano, Ele é Deus. Mas, irmãos, como nós devemos vestir as nossas armaduras e começarmos a lutar o combate que realmente deve ser combatido, aquele combate que faz com que o reino dele cresça, que faz com que a justiça dele seja levada, que faz com que o evangelho, o nome de Jesus, que pessoas sejam restauradas, que pessoas sejam libertadas, que pessoas conheçam o seu grande amor, com esse combate que muitas vezes é travado não em lutas, mas sim em amor, porque o amor vence o mal. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, porque aquele que ama vence. Aquele que exala amor, que vive o amor, que está para servir, que gosta de amar, que ama, que leva o amor de Deus, irmão, vai ter tudo.
vai ser provido, vai ser guardado. Deus vai fazer, Ele vai continuar fazendo e cuidando das nossas vidas. Pai querido, queridos irmãos, que o Senhor nos faça ter essa percepção das coisas espirituais, porque nós temos visto tantas pessoas olhando com os olhos tão para baixo, olhando para tantas coisas físicas e naturais, com relação a seres humanos, com relação ao próximo e com relação às circunstâncias. E nós estamos vivendo numa pandemia e parece que a pandemia está querendo escravizar você, o medo está querendo te escravizar. Meu irmão, se liberta, você foi chamado por Cristo, você é um soldado de Cristo. Aleluia. Deus te chamou para você combater um combate que as paredes não podem te prender. Que você pode levar o Evangelho, que você pode continuar servindo a Deus, que você pode continuar falando de Deus, orando. E às vezes essas condições de guerra podem parecer, podem te aprisionar. Mas eu quero nessa noite dizer que o Senhor te chamou para ser livre, e não somente para ser livre, para trazer liberdade a outras pessoas, para combater. Irmãos, quem combate vai combater o mal. Você foi chamado para combater o mal, não para combater outra coisa. É para combater o mal que, quem sabe, está escravizando outras pessoas. Deus te chamou para você trazer liberdade a outras pessoas. Seja através de uma palavra, seja através de uma oração, seja através de um convite para participar de um culto online como esse. Para te fazer levar outras pessoas a Cristo, é esse o combate. E o apóstolo Paulo aqui, encarcerado, prestes a ser decapitado, está enviando cartas para seus filhos amados, para Timóteo, para outros irmãos, e envia cartas, está preocupado com o outro e não está preocupado com ele. Talvez ele pudesse estar fazendo assim: eu conheço muita gente importante, eu vou mandar cartas para as pessoas que podem me ajudar a sair dessa. Quem sabe pode me ajudar a eu me livrar. Mas não, ele está aqui mandando cartas para outras pessoas, para que outras pessoas pudessem ter vida. Dentre essas pessoas que o apóstolo Paulo escreveu carta para libertar, para orientar, para trazer instrução, dentre essas pessoas está você, está a mim, está a todos nós. O apóstolo Paulo escreve essas cartas para você e para mim, porque elas chegaram a nós hoje para nos trazer libertação, para nos trazer direção, orientação. Como o Senhor quer transformar, como o Senhor quer nos tirar de um lugar onde nós possamos estar iludidos com um combate terreno. Suas lutas não são espirituais. Você olha para as histórias bíblicas, você vai ver Davi, um jovem, enfrentando um Golias, um gigante, com armas, com coisas terrenas, mas Davi não enfrenta ele de uma forma natural, física, porque era impossível até aquele menino ganhar. Mas ele enfrenta aquele gigante de uma maneira espiritual. E ele não enfrenta por causa dele, ele enfrenta por causa do Deus dele, ele enfrenta por causa do povo do Deus dele. Quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Israel, o Deus de Israel? Ele não foi falando assim: quem é esse cara aí que está ofendendo a minha família, que está me ofendendo? E como a gente traz, e Jó, eu vou falar uma coisa para você, que muitas vezes esses combates que nós estamos enfrentando de uma forma terrena, pode olhar, é sempre a pessoa que está combatendo na terra, ela está olhando somente para ela. Ela não consegue ver o reino que está em volta. São pessoas egoístas que só conseguem olhar para o centro da vida delas, onde elas é o centro, e isso tudo está me ofendendo, e aí ela está lutando. Ela não consegue olhar para o reino, porque o apóstolo Paulo estava aqui. Ele era o preso, ele era o condenado, e ele não estava olhando para ele estava olhando para o reino. Ele estava olhando para o autor da vida, ele estava olhando para o reto juiz, o justo juiz, o Senhor, que o comissionou, que o chamou. E que fez ele, através da fé nesse Deus Todo-Poderoso, apóstolo Paulo
declara: eu combati o bom combate, acabei a carreira, acabei minha missão aqui, estou tranquilaço, estou tranquilo, eu vou, eu dou, eu ofereço a minha vida, está chegando no fim. Não estava olhando para ele, não estava de uma forma egoísta olhando para ele só, e não via o reino, não via as outras pessoas, não conseguia ver a humanidade. E olha, por causa disso, irmãos, essas palavras hoje nos alcançam. Porque essas palavras não foram palavras egoístas, de um homem egoísta buscando seus próprios interesses. Ele estava aqui trazendo uma palavra divina, inspirada pelo Espírito, que tinha como intenção o reino de Deus e o Senhor dos Senhores. Por isso que chegou até nós. Porque essas palavras, elas não passam. As nossas palavras egoístas, quando olhamos somente para o nosso ventre, quando olhamos para a nossa... Nós lutamos com todo mundo, mas o centro somos nós. Sabe o que acontece? Vai passar. A luta continua, a pessoa nunca mais é vista, nunca mais é falada, não se fala mais dela. Mas outros, pelo contrário, viveram de uma forma tão excelente diante de Deus, que são lembrados até hoje. Que essas palavras possam transformar e abrir os nossos olhos espirituais para sabermos quais são as verdadeiras batalhas e combates que devemos enfrentar. Não perdermos tempo em combates que não é para perder. Não perdermos, alimentarmos sentimentos que não deveriam estar sendo alimentados no nosso coração. Não perdermos o foco, o alvo que nós somos, no qual nós somos chamados e comissionados para alcançar. Não perdermos as nossas forças com coisas que não vão produzir bem algum. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te faça feliz, tá? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração, que o Senhor possa ter falado profundamente a você. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, esse momento, e queremos te pedir, Jesus, que o teu santo nome, a tua palavra, ela possa estar sendo estabelecida no nosso interior. Que nós não lutemos tanto pelas nossas coisas, mas lutemos mais pelas tuas coisas. Mas que nós imprimamos tanta força nas tuas coisas, como os imprimimos, às vezes, para as nossas coisas, nos nossos combates. Pai, que o teu Santo Espírito esteja abrindo os nossos olhos e que nós possamos ver quão grandes coisas o Senhor quer fazer através de nós. E que nós possamos alcançar esse tempo onde nós podemos falar com nossos próprios lábios: acabei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, da qual o Senhor, o justo juiz, me dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vontade. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós retornaremos hoje às 9 horas para um tempo de oração. E vamos amanhã retornar às 9 horas também. Terça-feira, ensino às 8 horas da noite, 20 horas. Os demais dias às 9, quinta-feira às 8 horas. Deus te abençoe, Deus te dê graça, fortaleça a sua vida, continue servo, continue fiel, perseverante. Em breve nós poderemos estar juntos na casa do Senhor, servindo a Ele com mais intensidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica com Deus e que a paz dele seja sobre a sua vida.